Agora vai, hein? Boa noite a todos. Tinha feito uma tentativa aqui prévia já com o nosso convidado, Cláudio de Andrade, mas ele não tinha conseguido se logar. Vamos lá fazer esse novo teste aqui. Ele tá entrando. Boa noite a todo mundo. Vai convidando aí seus amigos, vai convidando a torcida coral, coloca nos grupos. Opa! Olha eu na área, agora sim, hein? Nos vemos. Tudo bom, Cláudio? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite, Chateaubriand. Boa noite. Cláudio de Andrade, nosso analista de desempenho. Primeiramente, Cláudio, para todo mundo aí lhe conhecer, né? Você aí que já tem mais de 20 anos de bola, né? Agora, por curiosidade, né? Até fazendo aqui um, um início aqui da sua carreira, é importante ressaltar o quão importante é a qualificação do profissional, né? Porque você nunca, né? Você não é analista de desempenho desde o começo, né? Você começou com outra profissão lá atrás, se especializou, hoje você é formado em administração de empresas, é especializado em TI, tecnologia da informação, tem a certificação como analista de desempenho, né, pela CBF Academy, trabalha como analista financeiro, né, e também como analista de desempenho, né, analista de jogo, analista de mercado, como queiram dar o nome, né. Mas eu queria que você, né, já trabalhou com grandes treinadores, né, teve recentemente no Vitória da Bahia, num trabalho muito legal lá. Queria que você desse um resuminho da sua carreira aí para o pessoal lhe conhecer e você poder dar o ar da graça aí para a torcida coral. Ah, que maravilha, cara. É um prazer muito grande estar aqui nessa live. Eu tenho acompanhado todas, né? E eu comecei no futebol em 98, aqui no clube da minha cidade. Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Na época ainda era Et Jundiaí, era uma parceria com a Parmalat, né? E conforme você diz, eu comecei de baixo, da profissão mais embaixo que existe no futebol, que é auxiliar de rouparia. Eu acho que dentro da estrutura do jogo, né, que seria a comissão técnica, o roupeiro é a profissão de apoio, de mais apoio que tem. Roupeiro e massagista, mas roupeiro ainda mais. Então eu trabalhei uns Verdade. 4 anos, né, como roupeiro e auxiliar de roupeiro, no profissional e na base. E nesse período aí eu estudei, né, na área de informática, eu digo assim, cara, o futebol ele tem muito espaço para quem é curioso, né? Para quem é curioso, para quem mete a cara, porque é uma área muito reservada, não existe um rol de tantas profissões dentro do futebol, né? Então a gente precisa ser curioso e correr atrás. E eu me especializei em informática e tive uma oportunidade na área administrativa, depois eu trabalhei na área administrativa e financeira, depois voltei para o departamento de futebol e na época era a análise de desempenho que estava engatinhando. Na época não tinha esse nome, mas já era análise de desempenho, principalmente Sim. mercado. E minha última função dentro do clube foi gerente de categoria de base. Então eu comecei como auxiliar de rouparia e trabalhei como gerente de base. Depois eu saí, abri uma empresa de produção de vídeos, fiquei nessa empresa por um bom tempo, né, era a minha própria empresa, e fui convidado pelo Mancini e pelo Anderson Batatais para ir ao Vitória, inicialmente como analista de mercado, depois surgiu uma vaga para analista de campo, e aí eu fiquei o restante do meu período lá como analista de campo. Ano passado trabalhei junto com o Anderson no Guarani de Sobral, e já numa função que, além de analista, a gente até brinca, né, que é difícil encontrar um nome porque eu faço, porque eu não sou só analista de desempenho, né, eu também sou auxiliar. Mas eu não sou auxiliar técnico, eu sou auxiliar tático. Eu atuo muito mais na parte tática da equipe do que na parte técnica. Então, a gente meio que definiu isso, que hoje, além de analista de desempenho, eu também sou auxiliar tático. E agora, no ferroviário. Perfeito, perfeito, claro. Você chegou junto com o Anderson, né? Um pouquinho depois, alguns dias depois, né? Com a chegada do Anderson. Então, digamos que você é uma cara nova, né? No ferroviário ainda, né? Mas é uma cara nova que já vem mostrando resultados, né? Mostrando a qualidade, mostrando seu potencial. E aí eu já pego até o gancho aqui do Fred Gomes, né? Nosso amigo Fred Gomes, que teve uma rápida passagem pelo ferroviário também, um profissional do futebol. Parabenizando o ferroviário pela sua contratação, dizendo que você é fera, viu, Cláudio?
Valeu. Então, um abraço aí pro Fred pela audiência, obrigado. É, Cláudio, ontem a gente teve uma live, né? Como você falou no início, né? Já é a quarta live que a gente faz aqui no Ferroviário. Semana passada a gente conversou com o presidente Newton Filho, depois conversamos com o próprio treinador, né? O nosso técnico Anderson Baratais. Ontem tivemos com o Lucas Ox, que é o nosso fisiologista, e hoje com você. E o Lucas falou uma coisa muito importante ontem, que com certeza você deve já estar quebrando a cabeça aí com o Anderson, que nessa volta do futebol, né? A parte tática vai ser fundamental para o clube manter o nível dele, né? Porque o físico dificilmente a gente vai conseguir, vai depender muito aí de quando volta o futebol, de quanto tempo vai ter para treinar. Mas eu acho que o grande diferencial vai ser a parte tática, se você concorda com isso. Sim, com certeza. Até agradecendo aí ao Fred pelo elogio. O Fred é uma pessoa que eu conheci ano passado e valorizou muito o meu trabalho. E isso é muito importante para a gente, porque o nosso trabalho acaba até sendo um pouco confundido com outras profissões. Mas falando sobre isso, a gente vai ter uma grande vantagem, né? Porque quando nós chegamos, a gente estava com a competição em andamento e com a pressão muito grande por resultados. Então, Exato. e com um elenco que a gente não conhecia, né? Então, você veja só, a gente chegou precisando jogar, precisando ganhar, sem tempo de treinar, com um elenco que a gente conhecia muito pouco. E em cima disso, tendo que implementar a nossa maneira de jogar, entendeu? Já agora nessa parada, a gente vai ter a vantagem do tempo de trabalho. E eu penso que isso para a gente é um fator que vai poder fazer a diferença nesse período aí. Perfeito. Tem gente já mandando muito alô aqui, muito abraço. O Kleberson diz que trabalhou com você e diz assim: olha, você conseguiu fazer me movimentar certo, né? É como você disse, né? A parte tática aí da importância, né? De realmente fazer o jogador, né? Correr menos, né? E ter mais eficácia no jogo, não é isso, Cláudio? A gente costuma dizer, né, que no futebol não é questão de correr muito ou correr pouco, é questão de correr certo, né? E é isso que a Exato. gente tenta proporcionar aos jogadores, através de vídeo, através de imagens, através de desenhos, porque tempo no futebol é muito precioso para o jogador e para a gente. Então, eu acho que é aí que entra o meu trabalho como analista de desempenho, analista tático. É conseguir enxergar o que precisa ser melhorado e, ao mesmo tempo, conseguir mostrar isso de uma forma didática, né? Porque é muito difícil você, por um lado, ver que está errado, e ver que está errado e falar que está errado é fácil, mas mostrar por que está errado e como fazer correto. É isso que a gente tenta fazer. E o Kleberson foi nosso zagueiro lá no passado, terminou. A gente acabou saindo antes, mas ele terminou o campeonato jogando como titular, fazendo bons jogos e a gente fica muito feliz por isso. Legal, perfeito. Já já a gente vai falar do seu trabalho especificamente no Ferroviário, né? Tem muita gente curiosa aí de como é que funciona esse trabalho, mas antes eu queria recordar aqui uma situação, até para você comentar e potencializar mais aí essa sua importância, né? No trabalho no Vitória da Bahia, você passou 2 temporadas lá no Vitória da Bahia, né? Você teve a oportunidade como coordenador do centro, eles chamam, né, de Centro de Inteligência e Análise de Desempenho, né? Você era o coordenador de lá e teve uma oportunidade, conta pra gente, de fazer uma análise, né, por solicitação da CBF, das seleções, né, que poderiam enfrentar o Brasil, né? Então vocês fizeram uma análise, entregaram para a CBF, entregaram para o Tite, né? Esse trabalho, né? Conta um pouquinho pra gente aí, Cláudio. Foi, exatamente. Foi assim, eu trabalhei lá, entrei em 2017 e trabalhei 2017 a 2018, que foi o ano da Copa. E o pessoal da seleção teve uma ideia muito interessante, né? Fazer um estudo prévio de todas as seleções da Copa do Mundo, para facilitar justamente o trabalho dos analistas lá da seleção, né? Então eles fizeram assim, eles pegaram os 20 clubes da Série A e mais os clubes da Série B, e cada um desses clubes pegou uma seleção para analisar, né? Os principais clubes que têm uma estrutura maior pegaram as seleções maiores ou as que cruzariam com o Brasil na primeira ou segunda fase. Foi esse o procedimento deles. E os outros clubes foram pegando outras seleções para analisar. E na época, como a gente estava num período lá no Vitória de troca de presidente, troca de funcionário, a gente acabou demorando um pouco para assumir esse trabalho. E aí, quando eu assumi como coordenador do departamento,
eu entrei em contato com o analista do Tite, falei com ele, ele falou, cara, pode fazer sim, a gente está precisando. E nós analisamos na época a seleção de Senegal. E por curiosidade, por muito pouco, Senegal acabou não cruzando com a É seleção verdade. brasileira. Foi, É foi muito verdade. pouco. Por pouco não iria ser adversário, tem razão. Exatamente. E aí a gente fez um Muito trabalho legal. como um trabalho completo, cara, analisar todos os jogadores, cerca de 30 jogadores da seleção, como eles jogavam, as principais peças do time, as estratégias que eles mais utilizavam, fraquezas, enfim, um trabalho completo de análise dessa seleção e foi entregue um relatório por escrito e um relatório em vídeo para eles. Perfeito. Falando agora um pouco do seu trabalho dentro do Ferroviário, né, que eu acho que é o que o pessoal tá mais curioso, né, de saber como é que funciona na prática esse trabalho. Seria correto se eu dividisse, entre aspas, né, o seu trabalho entre analista de treino, analista de jogo e analista de mercado? Tem mais algo ou seria mais ou menos essas três linhas aí? Tem mais um aí que seria o analista de, porque eu analiso o treino e o jogo, são duas partes do nosso time. Eu analiso o mercado, que daí eu tô contribuindo com o trabalho da comissão técnica, da direção, do presidente, enfim, de todo mundo. E tem a análise de adversário também, que eu acho que é o principal trabalho que Perfeito. eu faço. Isso, Pronto, análise de então, adversário. Então são pronto. quatro. Treino, jogo, mercado, né, contratações, etc. E Uhum, adversário, né? Conta um pouquinho aí, se exatamente. tu quiser dividir, né, nessas quatro, ou quiser, enfim, conta aí um pouquinho na prática como é que funciona. Vamos primeiro para a parte de treino e jogo, né? Como é que Uhum, funciona aí o teu contato direto aí com a comissão técnica nesse sentido? uhum. Bom, o treino, geralmente, alguns deles eu participo dentro do campo, com as minhas intervenções mais direto com o jogador, direto com o Vinícius, que é o nosso auxiliar. A comissão técnica nossa ela é muito integrada, eu acho que é um diferencial. Isso é legal, E, né, Cláudio? e geralmente, quando é um treino mais próximo do jogo, um treino tático, ou um treino de pré-jogo com bolas paradas, eu faço a filmagem também desse treino. Pego essas imagens, né, e já ciente do que o Anderson gosta de avaliar do treino, eu já vou lá para a sala, separo essas imagens, preparo um vídeo, aí a gente senta, analisa e depois a gente prepara um outro vídeo para mostrar para os jogadores como foi realizado esse treinamento, o que acabou não sendo bem feito. A gente enfatiza principalmente o que foi bem feito. Eu acho que para o jogador é muito mais importante ele ver o que fez correto do que o que fez errado, né? Porque o que fez errado ele tem consciência, né? Ele sabe que fez errado. Exato. Mas às vezes o cara faz alguma coisa muito bem feita e não se valoriza, né? Então a gente procura mostrar bastante isso aí. Já no jogo, é um trabalho, eu diria que maior antes do jogo, né? Que é esse trabalho de pré-jogo. Nas pré-eleções eu também faço ali toda a preparação do material de apresentação de palestra, de pré-eleição. E antes do jogo também a apresentação do adversário, sou eu que faço, eu que apresento como joga o adversário, pontos fortes, fracos, enfim, tudo isso. Sim. E durante o jogo eu faço a filmagem da partida e me comunico diretamente com o banco de reservas durante a partida também. Faço a comunicação com o Vinícius, que é o auxiliar. Aí após o jogo, eu já pego todo esse material que eu filmei, eu já filmo em tempo real, passando por meu computador, e termina o jogo, eu já corto todos os lances principais do jogo, desço e a gente senta lá, faz uma mini reuniãozinha, né? Nem sempre, mas geralmente a gente faz, conversa sobre o que foi a partida e pronto. Mas aí no dia seguinte já vem uma nova análise, uma análise mais aprofundada, né? Porque ali durante a Na partida. verdade, o trabalho não para, né? É Não. pré-jogo, durante o jogo, pós-jogo, porque realmente não dá para parar, né? É porque assim, ó, para quem está assistindo a gente entender, o departamento de análise de desempenho dentro de uma estrutura ideal, ele vai ter pelo menos 4, 5 pessoas no mínimo. E ali tem Uhum. só eu, entendeu? Então a gente foca muito no que é essencial, tá? Mas uma estrutura ideal vai ter uma pessoa só para mercado, uma pessoa só para adversário, uma pessoa só para o time, enfim, uma pessoa específica para cada uma das áreas. É. Essa é uma situação nova para o ferroviário, né? Ontem a gente discutiu muito isso, né? O processo de evolução que o ferroviário está tendo, né? Há pouco tempo o ferroviário sequer tinha esse profissional, né? Hoje já lhe tem, a ideia é que avance, é óbvio, né? Mas eu acho Uhum, que para o torcedor entender, né, o nível de profissionalismo e de evolução que a gente está buscando, né, para o ferroviário, através do presidente Nilton, própria diretoria, né? uhum, Então acho que você uhum. se encaixa bem nesse processo, nessa transformação, né?
nesse momento. E justamente porque essa área, por ela ser uma área muito nova, uma área pouco conhecida, muita gente ainda confunde o analista com o cinegrafista, né? E o Sim, analista também é cinegrafista, mas ele não é um sim. cinegrafista, né? E aí ajuda muito o seu conhecimento em edição, né? Que você falou um pouco no começo, né? Ajuda Exatamente. demais, né? Porque se você precisasse de alguém para fazer essa edição, demorasse, né? Então, você Uhum. conseguindo fazer aquilo tudo ali rapidamente dá É, uma porque, agilidade maior ao trabalho, né? só para você ter ideia, a gente trabalha com vídeos curtos. Então eu apresento num análise de adversário um vídeo de 3 a 4 minutos. Para isso eu vou precisar assistir pelo menos 2 jogos completos do adversário, 90 minutos cada um. Vou ter que fazer a análise utilizando um software, vou ter que fazer o desenho tático utilizando outro, vou ter que fazer a edição de vídeo utilizando outro e a apresentação utilizando outro. Então é um processo aí que eu vou gastar, digamos aí, 8 a 10 horas para fazer um vídeo de 3 minutos. Entendeu? Isso para todos os jogos. Isso só falando de Uhum. adversário. Aí tem o nosso jogo. Então é um trabalho muito complexo, porque justamente antigamente não existia um profissional específico para fazer isso. Então era uma figura do auxiliar técnico, né? Já o analista, se eu for resumir o que é um analista, o analista é um Uhum. profissional que conhece futebol, mas ao mesmo tempo ele domina a tecnologia. E a tecnologia tem essa função de ajudar a gente a agilizar os processos, né? Então é esse o trabalho que eu procuro fazer. Eu procuro filtrar tudo para o treinador e para os jogadores, que eu tenho a liberdade de conversar diretamente com eles, para agilizar. E dentro dessa realidade que a gente enfrentou na chegada, isso é fundamental. Eu até costumo brincar que a primeira contratação do Batatais no Ferroviário fui eu, né? Não foi nenhum É jogador. verdade, é verdade. Eu me lembro demais quando no primeiro jogo, né, dele, uma entrevista logo após o jogo, ele já lhe anunciou, né, dizendo que já tinha combinado com o presidente, com a diretoria de futebol e tudo mais, dizendo da importância, né, desse profissional, né, tanto para as É, novas contratações, como você disse, para analisar o próprio elenco, né, enfim, os jogos adversários, é porque assim, fundamental. o que acontece? Nos 2 primeiros jogos, que foi Floresta e Horizonte, eu trabalhei de casa. Eu não estava em Fortaleza, mas eu já estava trabalhando, já estava analisando adversário, já estava analisando os jogos do Ferroviário e mandando para eles materiais, mandando para os jogadores assistirem. E eu acho que isso acabou contribuindo, né? Esse é o nosso papel, é contribuir de alguma maneira. E todo mundo tem a sua importância, né? E eu fico muito feliz por meu trabalho, estar ajudando de alguma forma. Perfeito. Eu vou intercalando aqui algum assunto com alguns alôs aqui, porque muita gente pedindo aqui, o Caio Everson, né, pedindo para mandar um abraço aí para as categorias sub-11 e sub-13, aí, nossos jovens talentos aqui participando da live também, o Lenilson está aqui, o Vitor está aqui, que é nossos parceiros lá da equipe de comunicação do Ferroviário, nosso presidente do conselho, Cascacau, está aqui também, o pessoal aqui de Maracanaú, o Império Mechão, o Alan Zeno, pedindo um abraço aqui também para o Adriano Silva, o pessoal de Maracanaú. O Irã Adriano tá aqui, da Rádio Pitaguari, a M1340, dizendo que tá ligado, alô. O Francisco Marcelo perguntando se a gente vai continuar com as lives, mesmo depois dos jogos voltarem, né? A expectativa é que sim, né? Eu tô tentando aqui, né? Tô tentando fazer o que posso aqui, mas a expectativa é que a gente consiga. E aí eu vou emendar já mais uma pergunta para ti. O Emanuel Brasileiro, nosso amigo Emanuel, torcedor do Ferroviário, está perguntando aqui: o mercado hoje é mais difícil por causa das edições dos vídeos dos atletas ou pela falta de qualidade em escala mesmo? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho na área também de edição, né? Então eu acho que para mim não tem dificuldade nenhuma. Eu até brinco com o treinador, né? Que quando o DVD é muito bom, a gente fica com o pé atrás, né? É, Eu acho assim que a grande dificuldade que os clubes têm, e não só o Ferroviário, é ter acesso a formas de analisar o jogador. E aí existem plataformas onde você consegue partidas completas, onde você consegue acessar as estatísticas do jogador, mas por melhor que seja a análise que a gente faça de um jogador, por melhor que seja esse levantamento, tem fatores que a gente não pode controlar, né? Então, às vezes o cara vem, ele não se adapta, né? Às vezes o jogador demora um tempo maior também para entender o sistema de jogo da equipe. Então, assim, a gente procura minimizar as chances de erro. Tudo aquilo que é possível a gente eliminar, a gente elimina, né? E a gente procura muito ter o feedback humano, né? Então a gente fala com pessoas que trabalharam com esse jogador,
de preferência É, pessoas neutras, né, para não ter é, uma é opinião nesse ponto que eu ia enviesada, né? tocar, né? Que nós temos a tecnologia a nosso favor, né? Mas tem que manter também a relação humana, né? Então, é, você está sempre fazendo isso, né? Contato com ex-treinadores, né? Com jogadores que jogaram junto com os próprios clubes, né? Isso faz parte de todo o processo, né? Uhum, claro, eu diria que é a principal parte, porque números às vezes, eles são, às vezes não, os números são muito frios. Os números estão ali para serem interpretados. Então nada substitui você ver o jogo. Eu gosto de assistir o jogo no estádio, nada substitui isso. E você ouvir de pessoas sérias, de pessoas que trabalharam com os profissionais, o que eles pensam desse profissional, isso para a gente é fundamental. Então a gente procura ouvir o máximo de pessoas possíveis, aí a gente começa a cruzar informações para ver se tem alguém que está tentando favorecer esse jogador ou tentando prejudicar esse jogador dentro da sua opinião, e cruza com tudo aquilo que a gente também viu. E tudo isso, novamente, para tentar minimizar, né, as chances de erro. E ainda assim, não é garantido, né? Eu vou citar um exemplo Sim, aqui, ó, já que o pessoal talvez me peça um exemplo. É, Felipe Coutinho era o melhor jogador do Liverpool quando ele foi para o Barcelona e não jogou no Barcelona. E certamente existia uma análise profunda antes de trazer o jogador. Então, tem esses fatores que nem o Barcelona consegue controlar, imagina a gente, né? é verdade. Mas esse ponto é muito importante porque hoje está muito fácil você colocar no Google, né? Pesquisar pelo nome do jogador, né? Tem aqueles sites famosos, né? O Gol, enfim, que você vê umas estatísticas ali, né? Muitas vezes as estatísticas até nem estão muito atualizadas, né? Porque realmente às vezes foge do controle aí do site. Mas os torcedores costumam muito pegar muito ao pé da letra esses números, né? Então, hoje é muito comum, né? O Ferroviário contrata um jogador, anuncia, em poucos minutos já está o print do jogador, né? Do site, das estatísticas dele rolando por aí. E aí os torcedores vão, se fez poucos jogos, se fez poucos gols, no caso de atacante e tal, já começa uma chiadeira, né? Aquela coisa toda. Mas é importante, né? Sempre ressaltar isso que você falou pro torcedor, que o futebol é muito mais do que números, né? É você Sim. saber a conduta do jogador, né? As participações dele, ouvir pessoas de confiança que trabalharam com ele, né? Às vezes o tipo de trabalho dele não é obviamente fazer gol, né? É mais um trabalho de lado, no caso do atacante, enfim. Então é deixar a torcida coral ciente de que todas as contratações, e aí já emendando aqui a pergunta do Francisco Marcelo, perguntando se todas as contratações do Ferroviário passam por esse crivo, né? Não sei se o Francisco Marcelo está aqui desde o início, mas o Cláudio chegou com a gente, né, junto com o Anderson. Então a gente pode dizer, Cláudio, que a partir da chegada do Anderson, né, todas as contratações, as últimas recentes, você teve participação aí nesse subsídio de informação, não é isso? Sim, todas as contratações, e uma coisa que eu aprendi no futebol e eu gosto de falar, né? Analista não sugere contratação e nem bloqueia a contratação. Nosso trabalho ali é levantar as informações e apresentar as informações. É claro que eu, como também sou um auxiliar, eu entro um pouco com a minha opinião, né? Quanto a cada um dos jogadores, pensando no sentido dele se encaixar ou não nas ideias do treinador. Agora, a Uhum. contratação, ela é sempre uma decisão da diretoria, com o aval Sim, do treinador, com a opinião nossa, com a opinião do Vinícius. Enfim, o máximo de pessoas possíveis vão participar desse processo, porque é um processo que envolve muitas áreas. O jogador, o jogador de futebol, ele tem o ambiente tático, técnico, físico, mas ele tem um ambiente psicológico, ele tem um ambiente comportamental extracampo, né? E algumas situações que a gente investiga muito questões de lesão, questões de sim. afastamentos que o jogador teve, né? A gente procura ver todos os jogadores que, que foram apreciados pelo Ferroviário desde a chegada do Batatais. E eu fiz uma análise, preparei um relatório. Esse relatório é entregue à direção executiva de futebol, que no caso é o Jurandir, é entregue à presidência, à vice-presidência e diretoria. Todos eles recebem um relatório com todas as informações a respeito de cada um dos jogadores. Perfeito. A gente está aqui com a presença também muito legal do Caê Cunha, né? Treinador de futebol. Ele mandou uma pergunta para ti aqui, ó. É fundamental o conhecimento do treinador a respeito do atleta e análise da característica do jogador encaixando no modelo de treinador. Você julga isso fundamental?
Não, sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, está perdendo a definição de posição e cada vez mais ganha-se a definição de função. Se você avalia aí o futebol europeu, eles basicamente têm três, né? Defesa, meio campo e ataque, né? Não tem Uhum. aquela coisa de primeiro volante, segundo volante, meia, meio atacante, não. É meio campo. Porque dentro do setor, né, e o campo ele é dividido em setores, né? Alguns dividem em três, outros dividem em cinco, isso daí não importa. Dentro do setor, o jogador vai executar funções, funções defensivas, funções ofensivas, funções com bola, função sem bola, cobertura, enfim. E é isso que a gente avalia no jogador. Como que ele poderá se encaixar dentro das ideias de jogo que esse treinador tem. Então é isso que a gente procura olhar e cada vez mais é isso que vai importar. Perfeito. Muita gente elogiando aqui, né, essa sua participação para conhecer realmente seu trabalho, né? O André Raiuga aqui está falando que é muito importante a gente conhecer esse trabalho que tem por trás do campo, né? Porque a gente fica muito focado o torcedor ali no que dá, no perde ou ganha, né? E é importante a gente trazer aqui para o torcedor é, o batalhão e o exército de pessoas que tem por trás ali para fazer a coisa acontecer, né? Nem sempre o resultado vem, obviamente, são inúmeros fatores, Uhum. mas é importante aí, por isso a gente está. O Manuel Brasileiro que tinha feito aquela pergunta sobre os vídeos, né? Reforça aqui, ó, espetacular. O lado humano é fundamental, como você falou. DVD é muito bom, mas sempre precisa ter sempre um pé atrás. Parabéns, o pessoal elogiando aqui. Carlos André também aqui tá participando. O Aderson Maia, nosso diretor aqui, nosso executivo financeiro. Quem acompanha sabe da evolução tática e profissional do Ferroviário com a presença do Cláudio Andrade no quadro do clube, né? Desejo sucesso na quantidade de trabalho. É muito legal, né, Cláudio, ouvir isso e saber da importância, né, de dentro do clube e agora para fora do clube também, para os torcedores conhecerem, né? É verdade. E ali durante o jogo, cara, é uma situação muito curiosa, porque a gente acompanha o jogo ali, né? Eu, no caso, filmando e observando o comportamento nosso e do adversário, mas cada vez que o jogador ou que um setor executa aquilo que foi treinado, isso pra gente é muito gratificante. Tem uma frase que o nosso treinador Anderson Batatais fala sempre para os jogadores, é que quando a gente faz a coisa certa, quando a gente faz o que foi treinado, mesmo um erro pode dar certo. E teve um gol que a gente fez no campeonato que, taticamente, foi isso que aconteceu. Foi um lance em que a gente teve uma das opções de jogada que não era uma opção treinada, mas os jogadores estavam bem posicionados e na sequência a gente fez o gol. E a gente procura reforçar isso para ele, que quando a gente faz a coisa certa, mesmo o errado pode dar certo, né? É verdade. Mandar um abraço aqui pro nosso patrocinador, nosso investidor, nosso grande torcedor, Vicente Júnior, da Servinac, que está aqui participando. Obrigado, Vicente, obrigado, Júnior. O Fabrício também está aqui participando. O Vitor Borges Monteiro, está perguntando aqui quais são as ferramentas, né, que você costuma utilizar, né? Quais são as ferramentas tecnológicas, né, que lhe auxiliam nesse trabalho? Bom, bem resumidamente, um computador, uma filmadora com tripé, um software de análise, um software de desenho tático, um software de edição de vídeos e um software de apresentação. Basicamente isso aí. E mais uma plataforma de acesso aos jogos, que os clubes geralmente têm, né? E, Uhum. e é isso aí que a Essas, gente essa, utiliza. essas ferramentas, Cláudio, de scout, né, digamos assim, né, de estatísticas e tudo, elas são ferramentas mundiais, você encontra, você mesmo adapta e personaliza, ou já existem pré-prontas, como é que funciona? Então, até ontem na live o Lucas estava comentando do GPS, que custa uma fortuna, né? Ele Isso. acha que GPS custa uma fortuna, eu não vou nem entrar no mérito do preço dos softwares de primeira linha para análise. Vou falar só de um aqui que é o mais utilizado, né? Que é o software de análise de desempenho. Uma licença para um computador chega a custar US$ 10.000 por ano. Uma licença. Né? Mas como hoje em dia, né, é uma área que se difundiu bastante, a concorrência vem aumentando e a gente tem opções muito mais em conta que às vezes fazem o mesmo tipo de trabalho, mas o que manda não é o software, é a capacidade do analista. Porque o software, ele sozinho, ele não faz nada. Hoje em dia até tem Como alguns o que próprio fazem, nome né? diz, né?
como o próprio nome diz, né, Cláudio, é uma ferramenta, né? É apenas uma ferramenta. Exatamente. Se não tiver quem manuseie essa ferramenta, de nada servirá ela, né? Exatamente. Mas a lógica do software é a seguinte, ele vai facilitar o processo tecnológico, né, de pegar essas imagens e gerar dados, gerar planilhas, gerar matrizes, gerar vídeos, mas eu tenho que dar a linha de raciocínio para o software, né? É o que a gente chama de protocolo. Eu tenho que ir lá, fazer uma programação nesse software e dizer para ele o que eu quero dele, senão ele não vai me dar nada. Então esse é o meu trabalho. Eu trabalho com protocolos bem simplificados, porque eu não tenho tempo de trabalhar com protocolos mais elaborados, né? E aí eu vou lá, faço essa programação e depois o software vai fazer o trabalho tecnológico para mim. Perfeito. Alguns abraços aí. O Alisson Pereira está aqui, nosso amigo. Tafarel está por aqui. É, elogiando aqui o profissionalismo do trabalho. O Francisco Marcelo está fazendo mais uma pergunta aqui. Se devido a essa parada, você acha que pode interferir no trabalho que vinha sendo feito nas análises, né, propriamente dito? Vai interferir em tudo, né, Cláudio? Mas mais na tua área aí, o que é que tu acha que é mais grave nessa parada aí? Eu acho assim que felizmente vai interferir para todo mundo, né? Acho que todo mundo vai mudar, as equipes vão mudar, não vai ter como, né? Vai ser um reinício de temporada e, e assim, mas eu ainda acho que para a gente vai ser melhor, porque a gente vai ter tempo de trabalhar, né? E quando a gente não tem Uhum. acesso, por exemplo, a analisar o adversário, porque não vai ser a mesma equipe, né? A gente analisa a nossa. Então a gente vai focar bastante no nosso trabalho para que dentro de campo os jogadores consigam fazer tudo aquilo que vem sendo treinado. Mas respondendo a pergunta, sim, a gente vinha em um ritmo de trabalho, a gente vinha num ritmo muito bom, de conhecimento dos adversários, principalmente, né? E isso aí agora deu uma parada, sim. É. E aí eu emendo já, você já respondeu um pouquinho, mas pode complementar melhor. O Lenilson, né? Nosso assessor de imprensa está ajudando aqui com algumas perguntas também. Ele ressalta, né, o que você já tinha dito, que vocês chegaram no meio da competição, precisando ter resultados, né? Se você tira alguma lição positiva nessa parada para poder tentar passar melhor uma filosofia de trabalho para os atletas, né? Porque acredito que vocês estejam sempre se comunicando, né? Se você acha que dá para tirar algo positivo nessa parada nesse sentido. Eu acho que sim, principalmente porque quando a gente está no ritmo de competição, a gente acaba olhando muito para o desempenho coletivo e para o resultado. Agora que a gente está com mais tempo, a gente consegue avaliar até de uma forma mais humana cada um dos jogadores que a gente tem no elenco, como cada um deles contribuiu, e principalmente, até retornando lá aquela conversa do menino lá do Kleberson, como cada um deles cresceu. E esse é um ponto que eu acho que é consenso entre todos os torcedores e o pessoal do Ferroviário, que todo mundo dentro do time cresceu. E é isso que eu acho que agora essa parada nos permite, refinar como cada um cresceu dentro da competição, dentro do elenco. É, esse ponto é muito importante ser tocado, e a gente tocou na conversa que a gente teve com as Padatais, da evolução do time, né? O quanto cada jogador individualmente cresceu, né? Jogadores que no começo eram criticados ou eram, né, vistos ali com alguns olhos, hoje se tornam peças importantes no nosso time, né? A base ali montada, né? E aí, aproveito para fazer uma pergunta também. Muita gente já perguntando aqui também sobre as últimas contratações, próximas contratações. Eu queria primeiro que você falasse desses jogadores que chegaram por último, né? Se você conseguir falar individualmente, melhor para o jogador, para os torcedores até entenderem, porque teve alguns jogadores que a gente pouco viu ainda jogar, né? Algum até que a gente nem viu, o Romário Becker, né? Já teve gente falando aqui dele também. Ele sequer pôde estrear, né? Infelizmente, por conta da parada. Teve o Dedé, né? Me ajude aí. Teve o Dedé que chegou por último, teve o próprio Romário Gabriel Becker, e o teve Alan Pires. o Gabriel e o Alan Pires, exatamente. Isso. Esses quatro foram as mais últimas recentes contratações, acredito que passaram aí pela sua análise. Se você puder falar um pouquinho deles aí para o torcedor conhecer. Tá, assim resumindo de uma forma que o torcedor vai. Talvez eu vou responder várias perguntas que ainda não entraram aqui. A gente trabalha com uma plataforma de jogo que privilegia duas coisas. Primeiro, marcação forte. Segundo, velocidade, né? Então, o nosso time é um time que todo mundo tem que participar. Essa é a nossa ideia. É um time onde todo mundo participa com a bola e sem a bola, tá? E dentro disso, a gente precisa ter também dentro do elenco jogadores com características que se complementam. Então, se eu tenho um lateral que é mais marcador, é interessante eu ter um outro lateral que é mais ofensivo.
Se eu tenho um volante que sai mais para o jogo, é interessante eu ter também um volante que protege um pouco mais. E os atacantes é a mesma coisa, né? Até outro dia eu estava vendo uma pergunta aí, é uma pergunta que muita gente faz, né? Não me perguntaram isso agora, mas eu vou responder. O pessoal pergunta, quem é o meia esquerda do time? Quem é o meia? Quem é o centroavante? Mas isso é muito Camisa relativo, né? 10, né? Camisa 9, Exatamente, né? isso é muito relativo. Porque se você analisar o time do Liverpool, eu faço a mesma pergunta. Quem é o camisa 10 e quem é o 9 deles? Não tem. Então é possível você jogar com alta qualidade sem ter a figura do camisa 10 e do camisa 9. Isso depende muito das funções que cada um executa dentro de campo. Depende muito do que você espera para cada um dos jogadores. Então, falando aí, o Gabriel é um jogador de força, né, que estava jogando o Campeonato Carioca da primeira divisão. É um campeonato muito forte, né, e também jogou em equipes que disputam Série C, e a gente olhou muito para isso, Série C, Série B. Né? O Alan Pires é um jogador com uma passagem muito boa pela Europa, jogou na Bélgica, também ele estava agora no futebol da Paraíba. Né? O Romário é um jogador que já vem da escola gaúcha, apesar de que ele estava no Campinense, mas é um jogador que tem uma rodagem maior no futebol do Sul. Tá? E o Dedé também jogava no futebol carioca. E você pode ver, são todos jogadores que têm força e velocidade, né? Que são jogadores altamente dinâmicos. E é isso que a gente procura, tá? Dentro da nossa ideia de jogo. Ter jogadores que participem do jogo bem ativamente. Perfeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vai escrevendo aqui, pessoal, que eu vou tentando ler aqui, tem muita participação, mas eu vou tentando ler. Mais uma presença muito legal aqui na live do Jeff Peixoto, nosso vice-presidente institucional. Ele está dando uma dica de filme aqui, não sei se você já viu, que é o Moneyball, o homem que mudou o jogo. Sim, já Já assisti. assistiu? Já assisti. Eu Já? gosto muito de filmes desse estilo. Eu gosto muito, já assisti esse filme, é muito bom. É. Ele traz uma pergunta aqui também, que é: no qual todos os atletas de um time de beisebol são contratados exclusivamente por meio de números apresentados por um profissional de análise de desempenho, né? Na verdade, ele está resumindo Exatamente, é aqui isso o aí filme, mesmo. né? Ele está perguntando se isso realmente é possível, Cláudio. É possível, mas não é muito provável, não. Porque vai cair naquela conversa que a gente teve, né? Você vai ter um time muito analítico, um time muito focado em dados, mas você não vai ter muito acesso ao lado humano, né? Que obviamente depois você pode desenvolver, né? Então, o futebol, principalmente o futebol, né? É um esporte muito difícil de você mensurar, de você controlar. Então, se fosse tão fácil assim, né? Todo jogo começaria e terminaria 0-0, né? Porque É verdade. uma coisa eliminaria a outra dentro de campo, 11 contra 11, enfim, né? É. Então, tem uma participação aqui, enaltecendo um pouco o que você falou sobre aquela multipluralidade ali no campo, né? Trazem um exemplo do Felipe Macena, né? Nosso volante, Uhum, que muito se fala a força dele em marcar, mas ele também já deu assistência e já fez o gol, inclusive, da classificação, né? Então sim. mostra, É porque assim, mostra tudo isso. os jogadores dentro de campo, eu acho que tirando o goleiro, todos eles vão ter a oportunidade de defender e a oportunidade de fazer gol. Isso é uma coisa bastante óbvia, né? O que é importante é que exista dentro dos 10 ali de linha, ou dos 11, porque no nosso time o goleiro também participa bastante, o torcedor tem visto isso, é importante que cada um entenda a função do outro. Porque se eu percebo, eventualmente, que o meu companheiro teve um comportamento errado por uma situação ou outra, ou porque o adversário neutralizou, esse outro jogador já vai fazer a leitura e vai dar a cobertura para ele. Né? Então, é importante que todos, titulares e reservas, e a gente procura, dentro dos treinos, fazer o mesmo tipo de treino para titulares e reservas, né? Embora essa expressão titular e reserva seja muito relativa, mas todos eles estão preparados para entender o que é para ser feito dentro do jogo. Ótimo. Por falar em goleiro, né? Você falou do goleiro aí, estamos com a presença aqui também do Genivaldo, né? Nosso goleiro. Tá lhe elogiando, grande profissional, dizendo que aprende muito com você a cada dia, né? Dentro e fora de campo. E tá elogiando a live aqui com informações valiosas. Valeu, Genivaldo. Espero que a gente em breve possa estar junto aí, né? Com os jogos de volta. Valeu pela participação. A gente está bem servido de goleiro, não é não, o Cláudio? Nicolas, Genivaldo. Graças a Deus, cara. Eu tive o privilégio de trabalhar com tanto goleiro bom nessa vida que eu sou até suspeito para falar, viu? E É, quando eu trabalhava na rouparia, eu era meio que um auxiliar do treinador de goleiros ali de luxo, né?
A gente tinha dois roupeiros e o treinador de goleiros me puxava para ficar junto com ele. Então eu gosto muito do trabalho de goleiros. Lá no Vitória, inclusive, eu iniciei um processo de análise de desempenho específica para goleiros. Eu iniciei lá. Eu acho muito importante. Aqui no Ferroviário é mais difícil fazer, porque eu sou sozinho, né? E o Genivaldo é uma das pessoas que mais procura ali estar perto do nosso trabalho ali, acompanhar o nosso trabalho. É um profissional que gosta muito do futebol enquanto estudo, né? Perfeito. O Erival está fazendo uma pergunta aqui que não é tão direta para você, mas é de uma maneira geral para o Ferroviário. Eu até posso responder se você quiser complementar. O que é que está sendo feito para os jogadores, né, para que os jogadores continuem com a saúde e a forma física em bom estado, né? Erivaldo, os nossos jogadores estão treinando em casa, né? Estão obedecendo algumas recomendações, né? Da nossa preparação física, né? Da nossa nutrição. O próprio Lucas ontem falou um pouco também sobre isso, né? Da parte de fisiologia. Então, assim, não é o ideal, né? Óbvio, mas é o que se tem, né? Então, a gente até costumeiramente coloca aqui no nosso Instagram alguns treinos dos jogadores, né? Para o pessoal acompanhar aí como é que está acontecendo. É uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Uma coisa nova, né? Não existe uma receita pronta, né? Todo mundo está tentando se reinventar nesse momento. Mas, enfim, o Ferroviário tem tido esse cuidado e o próprio Genivaldo que está aqui sempre está com os vídeos aí nas redes sociais dele próprio, né, treinando e tudo. Enfim, acho que nesse ponto, né, a gente tem conseguido controlar, mas claro que vai haver perdas aí para a volta, né, Cláudio? Porque cada vez mais a preparação física ela trabalha com bola, né? Trabalha no campo, trabalha com bola desde o primeiro dia. E temos um profissional extremamente qualificado, que é o Janderson, e ele tem acompanhado isso com os jogadores. Mas obviamente que isso tudo vai facilitar bastante o processo de retorno, né? Porque os jogadores não estão em férias, eles estão em casa, é diferente. Então eles estão se mantendo ativos, estão fazendo cada um alguma coisa em casa, e eu acho que a gente vai ganhar um tempo precioso quando retornarmos. O André Raiuga está fazendo uma pergunta bem simples aqui. Obviamente você não precisa falar de nome nem posição, mas ele está perguntando: já tem alguém análise na lista de reforços para a Série C? Acho que demorou, foi muito essa pergunta aqui, viu, Cláudio? Claro que tem. Desde o primeiro dia a gente está analisando Série C. Eu não vou citar nomes, obviamente, né? Porque contratação não é comigo, né? Mas eu já analisei mais de 200 jogadores já, só para ele ter uma ideia, desde que eu cheguei no Ferroviário. Perfeito. O Nildo aqui, acredito que o Nildo trabalha com educação física, né? Por conta do nome dele aqui. Ele está perguntando se essa troca-troca de técnicos do futebol brasileiro, de certa forma, não atrapalha o trabalho de vocês, né, analista, né? Então, Responde aí aí para ele. atrapalha muito, mas aí depende de duas coisas, né? Primeiro, hoje em dia tem analista do treinador, que é meu caso, e tem analista do clube, né? Para o analista do treinador, atrapalha que ele vai ficar desempregado. Para o analista do clube, atrapalha no seguinte: eu já conversei com colegas de profissão que estiveram em clubes que estavam em momentos difíceis, e no ano o clube teve 4, 5 treinadores. E desses 4, 5, só um ou dois utilizavam o trabalho dele. Então o cara chegava lá, tinha uma rotina desmotivante, porque ele não podia interagir, não podia fazer o trabalho dele, porque o treinador não se importava e nem permitia a ele fazer esse tipo de trabalho. Então, esse troca-troca, para quem trabalha dentro do clube, é muito ruim. É claro que às vezes aparece ali um treinador que vai trazer novidades ali para ele e isso vai ser enriquecedor. Mas, no geral, o ideal para a gente é a continuidade. Com certeza. O George Martins está aqui pedindo para mandar um abraço para o Jorge Miguel, torcedor fanático de apenas 6 anos. Ele disse que o Jorge Miguel sabe cantar o hino completo. Depois manda para a gente aqui, Jorge, que a gente publica aqui nas redes sociais do Ferroviário. Quero ver mesmo se tá afiado aí o hino com o Jorge Miguel. Muita gente aqui parabenizando também, enfim, agradecendo o Genivaldo aqui de novo elogiando. O Ítalo Brígido aqui está perguntando, Cláudio, se a análise de desempenho contempla também a base na chegada dos meninos, né, nessa subida da base para os meninos, para o profissional, desculpa. Indiretamente, sim. O ideal seria ter um analista só para a base. Tá? Na verdade, o ideal seria ter um analista por categoria, né? Dentro de uma estrutura adequada, cada categoria deveria ter todos os profissionais, né? Treinador, auxiliar, preparador físico,
treinador de goleiros, enfim, né? Mas a gente trabalha com o que tem e o Ferroviário faz um trabalho, eu diria que até acima da média na formação de jogadores. Hoje temos vários jogadores de base treinando e jogando no time principal. E a partir do momento em que eles chegam ali no time principal, eles também recebem o mesmo tipo de conteúdo que os outros jogadores. A gente faz com eles as mesmas abordagens, as mesmas interações. E no Ferroviário, como não existe um analista na base, né, então o jogador ele chega sem acesso a esse tipo de realidade. E quando eles chegam no profissional, eles começam a trabalhar da mesma forma. Perfeito. O Gugel aqui também tá elogiando aqui que realmente não fazia ideia do quão era importante o análise de desempenho, né? E não fazia ideia também dessa evolução do Ferroviário nesse sentido. O Marcelo Verona aqui, nota 10 para você do Ferroviário. Ele elogiando aqui também a parte da distribuição de cesta que a gente está fazendo lá nesse momento delicado. E o Genivaldo, né, no que a gente conversou aqui sobre os treinamentos em casa, o Genivaldo deu aqui o seu depoimento, bem legal, obrigado, cara. Dizendo que está sendo feito um trabalho bem elaborado de treinamentos, né, com os profissionais físicos e fisiológicos, né, que ele está mantendo um foco junto a eles, então valeu demais. Bem legal ter esse depoimento aqui para o torcedor ficar tranquilo, né, ou menos preocupado, né, de que realmente a gente está mantendo. O Francisco Marcelo também faz uma pergunta aqui, você já até respondeu, se o seu trabalho é só depois do trabalho de campo ou se você trabalha com jogadores em campo. Você já respondeu, né, que durante o treino tem essa sua participação em campo, né? Uhum. Tem analista que não tem essa liberdade, não tem essa entrada, né? De interagir com os jogadores. Às vezes o analista também nem tem a confiança para fazer isso, porque não tem intimidade com o treinador ou com os próprios jogadores. Já eu, como trabalho com o Anderson dentro de campo desde 2017, embora eu já o conheça desde 2001, né, já são quase 20 anos que eu conheço ele, para mim fica bem mais fácil, né, porque eu consigo entender o que ele espera dos jogadores. Né? Eu digo que o analista ele é uma extensão das ideias do treinador. Eu procuro ser isso. Então eu procuro porque o treinador ele não tem como enxergar o campo inteiro ali na hora do treino, né? Ou às vezes também uma parte do time está fazendo uma coisa, outra parte está fazendo outra. Então eu gosto de ficar Uhum. no campo, auxiliar nessa parte tática, né? Como eu disse, eu sou um auxiliar tático. A parte técnica eu não entro muito porque eu também não tenho formação para dar treinos, não sou preparador físico, né? Então eu nem entro muito nessa parte por causa disso. Embora eu também Uhum. faça minhas intervenções com os aspectos do fundamento técnico. Então, se eu vejo que um jogador está executando alguma coisa que pode ser melhorada, eu vou dar a minha opinião, vou conversar com ele, vou conversar com o Vinícius, que é o jogador, que foi jogador, né, que é o auxiliar, vou conversar com o Anderson, Sim, mas eu também tenho essa liberdade. Mas o meu foco é mais na parte tática e dentro de campo, obviamente, é muito mais fácil. perfeito. Já que você tocou nesse assunto aí de ter trabalhado mais de 10 anos com o Anderson, né? Fala um pouquinho mais dele, o Cláudio. Fala um pouquinho como é que é esse trabalho com o Anderson, né? Para a torcida. A torcida conhece o Anderson há pouco tempo, né? Apesar da gente ter tido Uhum. uma sequência grande de jogos aí, né? Mas o Anderson está pouco tempo no Ferroviário junto com você, então a gente já conhece a capacidade dele de resultado, mas fala um pouquinho dele no dia a dia aí, como é que tem sido esse trabalho, para a torcida conhecer melhor também. O Anderson é interessante porque ele consegue juntar duas coisas ao mesmo tempo que parecem impossível juntar, né? Ele é sério e bem-humorado ao mesmo tempo, né? Quem trabalha com ele sabe disso. Ele sabe impor suas ideias de uma forma respeitosa, de uma forma humana, né? Eu uso bastante essa palavra porque é verdade, mas ao mesmo tempo ele brinca com todo mundo, ele, sabe, é uma pessoa muito simples, mas acima de tudo, ele é muito profissional. E eu trabalhei com ele quando ele foi jogador, e quando ele foi jogador ele era capitão, né? Eu acho que o momento mais emblemático da carreira dele e da minha foi quando, em 2005, fomos campeões da Copa do Brasil. Ele foi o campeão e levantou Sim. a taça, né? Ele jogou um bom tempo no Japão, e eu acho que vem daí a disciplina, né? Essa questão mais da seriedade, da disciplina. E assim como eu, o Anderson é uma pessoa que vem do interior. Eu também venho do interior. Eu nasci na roça, cresci no interior, né? Você é de onde, Cláudio? Eu sou É do de Jundiaí Paraná. mesmo, né? Eu Ah, sou do do Paraná, Paraná? mas eu cresci em Jundiaí, mas eu sou do Paraná. Ah, Né? Então, e a gente tem uma liberdade muito grande e o Anderson incentiva muito que todos participem
Então ele está o tempo todo ali incentivando o treinador de goleiro, né, o Bahia, ele está incentivando, os auxiliares também ele incentiva muito. E dentro de campo ele também faz questão de que os jogadores também participem, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que todo mundo tem que ter voz dentro de uma equipe de futebol. Perfeito. Pessoal, temos mais 10 minutinhos live aqui. Quem não fez a pergunta, pergunte alguma coisa. Se você também, Claudio, tiver alguma coisa para falar especificamente que a gente não tiver perguntado ainda, pede para falar. Mas deixa eu ler aqui um comentário aqui do Marcos Paulo. O Marcos Paulo, ele está perguntando algo mais genérico aqui, mas de grande importância para a gente. Como é que ficará esse quadrangular, né? Se a diretoria tem alguma informação sobre uma possível volta, eu até posso me antecipar e responder. Infelizmente ainda não, Marcos. O próprio presidente Mauro Carmelo já disse que não tem como prever ainda, né? Ainda o futuro está totalmente obscuro. O Ferroviário tem minimamente uma projeção, né, de quando voltar os treinos, de quando possivelmente voltará ao campeonato, mas nada certo ainda. A gente tem que, infelizmente, vivendo dia após dia e esperando aí uma definição melhor. Mas o próprio presidente Mauro Carmelo já disse que a expectativa é que se encerre o Campeonato Cearense dentro de campo, né? Então vamos aguardar aí mais um tempo para ver como ficará esse restante de competição. Tem que terminar, né, Cláudio? Não dá para... Tem que terminar em campo, né? Infelizmente teve essa parada aí que ninguém queria que tivesse, né? Mas uma parada necessária. E eu também sou a favor de que termine em campo, se possível mantendo a ideia de regulamento que tinha, né? Que é fazer o quadrangular, semifinal, né? E final. E depois a gente vê como é que vai ser a questão do campeonato nacional, né? Mas os estaduais, eu acho que é consenso no Brasil todo que os estaduais precisam terminar, né? Até porque eles têm reflexo nas competições nacionais também. Perfeito. O Pedro Bruno está fazendo uma pergunta bem específica aqui, não sei se você vai conseguir responder ou se quiser responder de uma forma mais geral. Quem hoje no elenco tem os melhores, né? Quem ou quem são eles? Percentuais de acerto de passe e roubadas de bola. Tu consegue passar assim de forma geral assim pra gente? Eu particularmente, eu não me prendo muito a acerto de passe, eu me prendo mais à qualidade de passe. Porque eu vou até contar uma história bem Acertar rapidinha aqui passe de 1 metro, né? Acertar passe de 1 metro, né? Pois é, o menino lá do Grêmio, lá o Arthur, que foi pro Barcelona, ele, antes de subir pro profissional, dizem que ele tinha um percentual de quase 100% de acerto de passe, né? E aí isso levantou a curiosidade do Renato Gaúcho, ele foi averiguar, foi ver e era só passe de 1 metro. Então, para mim, é muito mais importante o tipo de passe que o jogador faz do que o percentual de acerto, né? É, então assim, para mim, a gente gosta de jogadores que façam passes objetivos e para frente, né? Mas, dentro da nossa ideia de jogo, às vezes é muito mais importante você dar um passo para trás do que para frente. Pode parecer estranho, mas não. Sim. Porque muitas vezes é importante a gente recomeçar o jogo para movimentar a equipe adversária e encontrar os espaços. Eu sempre falo que o futebol não é um jogo onde você quer ter a bola, é um jogo onde você quer ter o espaço. A bola é só uma ferramenta. Mas de nada adianta você ter a bola se você não tiver os espaços para utilizar. Então eu falo que a estratégia do jogo é conquistar e utilizar bem os espaços. E a movimentação do jogador e a movimentação da bola tem muito a ver com isso. Então, hoje eu penso ali que, felizmente, a gente tem até jogadores que estão descobrindo que têm capacidade de fazer passes mais elaborados, né? E às vezes os próprios jogadores se surpreendem. A gente vai lá e mostra o vídeo, poxa, olha só esse lançamento que você fez. Olha esse passe entre as linhas do adversário que você fez, né? O goleiro na reposição, você pode ver que a gente tenta sair jogando, a gente tenta fazer o passe consciente, né? Até o Genival está na live aqui, ele é prova disso. Porque dentro do futebol, muita gente confunde manutenção de posse com superioridade de jogo, e não tem nada a ver. O que tem a ver é aquilo que você faz com a bola, né? Quanto à roubada de bolas, eu não tenho esse número porque, infelizmente, como eu sou sozinho, eu não consigo fazer o levantamento específico. Mas eu tenho quase certeza que, além dos volantes, né, que é uma característica deles, eu acho que os nossos atacantes de lado têm muita roubada de bola. É verdade. Concordo com você. O Nildo, né? O Nildo está perguntando se existe algum curso específico, né, para essa área, se você indica algum treinamento específico, especialização. Ajuda aí, ô Cláudio.
Existem muitos. Hoje existem muitos cursos específicos para analista de desempenho. Na CBF, que por acaso estou até com a camisa aqui do meu curso lá, tem dois, um voltado mais para a categoria de base e um voltado para a categoria profissional. Tem muitos cursos online, tá? Tem muitos cursos online. Até o pessoal, se quiser depois adicionar no meu Instagram aí, eu posso dar umas dicas de alguns cursos que eu fiz, que eu recomendo. E Depois é só procurar aqui que tá casado aqui ferroviário com o teu Instagram, né? E aí o pessoal te segue lá e pode te perguntar alguma coisa. isso, pode me chamar no privado aí que a gente conversa. E tem até um curso muito bom de um cara que ele é analista da seleção feminina, é um dos profissionais mais conhecidos dentro da análise de desempenho. Eu acho que é uma boa dica. E depois de se profissionalizar, aí tem que meter a cara no mercado, porque é um mercado muito fechado de análise, porque é uma área que envolve muitas informações sigilosas, envolve muita confiança, envolve muito conhecimento. Então, é mais difícil você entrar nessa área, mas tem algumas maneiras que dá para a gente encontrar alguns atalhos. Perfeito. O Zezinho aqui, nosso diretor também, José Filho, está parabenizando aqui, dizendo que a live está bastante esclarecedora e sobre um assunto que poucos torcedores tinham conhecimento, né? Esse é o nosso intuito mesmo aqui, trazer para mostrar os bastidores, né, entre aspas, do ferroviário, né? Ver o trabalho que a gente está fazendo. Então, fazendo uma pergunta aqui bem curiosa, bem interessante, como é que os jogadores veem os vídeos que vocês passam, né? Como é que você faz essa análise da análise deles? Existe jogador mais atento, menos atento? Como é que Tem, funciona? tem jogador que gosta, tem jogador que gosta, pede material, inclusive agora na quarentena tem jogador que me procurou pedindo material, e a gente Legal. faz uma apresentação conjunta, e eu também procuro mandar para todos eles no grupo de WhatsApp, a gente manda o vídeo resumido quando possível, e os jogadores gostam, no geral eles gostam, principalmente porque a gente não faz vídeos longos, né? Isso aí vai de cada um. Eu e o Anderson, a gente gosta de o vídeo em si, 3, 4, no máximo 5 minutos, aí a apresentação, né, às vezes 10 minutos, 15 no máximo, porque senão perde o foco, né? E eu acho que é por isso que os jogadores têm recebido tão bem o nosso trabalho, principalmente com as edições de vídeo. Perfeito. Participação aqui também do Vitinho, nosso ex-jogador. Obrigado aí, Vitinho, pela presença. A gente já está encerrando aqui, já estamos completando 1 hora, Cláudio. Eu queria que você desse uma palavra final aí, né? Do que é que a torcida coral pode esperar dessa volta, né? Qual a sua expectativa pelo elenco que você encontrou hoje, pelo que você tem feito de análise aí no grupo, e aí poder também falar alguma coisa que a gente possa ter esquecido aqui de perguntar. Uhum. Bom, no geral a expectativa é muito boa, que a gente vive um momento não só de resultado, mas um momento de confiança interna muito grande, um momento de aceitação do trabalho muito grande. Eu acho que é isso que tem feito a diferença. Eu acho que todo mundo entendeu a nossa ideia, comprou nossa ideia, brigou junto com a gente, lutou junto com a gente, e por isso que a gente tem alcançado os resultados também dentro de campo, né? Desempenho e resultados estão caminhando lado a lado, e eu penso que na volta a expectativa é que seja ainda melhor. Perfeito, Cláudio. Mais uma vez, muito obrigado. A gente vai deixar gravado, pessoal, essa live aqui nos nossos stories, né? Então, para quem chegou um pouquinho depois, para quem perdeu algum pedaço aí da conversa, vai estar gravado no total. E aí, como o próprio Cláudio disse, está à disposição aí nas redes sociais também, né? Dele, no Instagram, para quem quiser conversar. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou. Não consegui mandar abraço para todo mundo aí, mas utilizando aqui os últimos minutos, né? O Valber Carvalho tá por aqui, o Gleidson tá por aqui, todo mundo, o Davi, o Francisco, a Nildinha, o Kennedy, enfim, os perfis do Ferroviário, o Ferroviário sempre aqui, tá sempre participando, o Valdir, Hélios, muita gente, foi muito legal mesmo, Cláudio. Obrigado pelo papo, foi muito esclarecedor e saudações corais, meu amigo. Saudações corais, precisando, pode chamar a gente que a gente está à disposição. Valeu, boa noite, pessoal. Até mais.